Bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer, nessa série da conferência Novas Narrativas, entrevistas em formato pocket, mas é só o formato que é pocket, porque o conteúdo é mais do que profundo, então o tempo é mais curto, mas a profundidade e a generosidade de cada um dos nossos convidados, assim, hoje vai ser difícil dormir. Boa noite, Will. Agora é noite já, né? É noite? Já é noite? Eu cheguei aqui de manhã, cara, né? É a nossa vigília. Vigília, é isso aí. Boa noite, Pava. Boa noite, Ronan. Gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, acompanhando aqui os membros. Para quem vai ver depois, aquele abraço também. E é isso. Vamos embora para mais um super papo. Tenho certeza que isso vai render. Prazer enorme de ter Ronan Lima aqui com a gente no Sim Pode Crer. Eu quase que pensei agora que nome que é o podcast, porque a hora assim já tá... Tá cheio de café isso aqui, tá? Não é... Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente troca o conteúdo. Prazer enorme, meu querido. Bom ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês também, gente. Obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Boa. Conta um pouquinho da sua trajetória de fé, a sua trajetória de visão, enfim, o que te define, onde que o seu coração mora, o que te move dentro do reino. Conta um pouquinho pra gente, Ronaldo. Certo. Tentar resumir, né, pra gente poder fazer essa troca, mas eu sempre gosto de me apresentar da seguinte maneira, né? Meu nome é Ronan Lima, eu tenho 33 anos, eu sou de Nilópolis, Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que é considerada uma região periférica, né, ali, as cidades. Sou pai da Alice, de 2 anos, sou marido da Natane. A gente vai fazer 6 anos de casado semana que vem, inclusive. Opa! E sou da Igreja Batista, sempre fui batista. Passei 2 anos ali na adolescência pela Nova Vida, mas foi bem rapidinho. Nova Vida? Na Nova Vida de Nilópolis, inclusive. Mas sempre fui criado na primeira Igreja Batista em Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro, que a gente brinca que é o primeiro bairro da cidade do Rio. E aí, há 6 anos atrás, quase 6 anos atrás, passei pela Igreja Batista em Parque Alian, em São João de Meriti. Mas, atualmente, desde esse mês, a gente oficializou, nós estamos na PIB de Nilópolis, que é ali bem pertinho de casa, e passando por um processo mesmo de cuidado assim, de Deus, né? Depois de 13 anos direto trabalhando, envolvido com a denominação, envolvido com o Ministério de Juventude, né? Eu sou pastor ordenado há quase 2 anos, mas eu sempre trabalhei com jovens, com adolescentes, com as novas gerações. Então, desde 2009, trabalhando direto com essa galera, envolvido na denominação, tanto a nível de cidade, a nível de estado, a nível de Brasil. E ao longo dessa trajetória, eu sempre fui um cara muito questionador, né? Minha mãe e meu pai me criaram para questionar mesmo. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui aproveitando essa viagem, ao mesmo tempo olhando para o sistema e para os espaços e para as relações e, de alguma maneira, ainda que internamente, questionando como as coisas funcionavam, né? E entendendo que nem sempre a justiça divina ela se materializava a partir das pessoas, inclusive de mim, né? Que a gente acaba reproduzindo opressões que a gente não gostaria de sofrer, mas acho que a partir disso, em 2014, começa um processo de entendimento de quem eu sou de maneira muito específica na questão racial. Que é assim... primeiro eu me entendi como gente, né? Entendendo ali, crescendo como gente. Mas muito próximo do meu entender como gente, eu me entendi como crente. Então, assim, eu sou gente, sou um homem e sou crente, sou cristão. E isso para mim estava dado. Mas em 2014 começa um processo real de entendimento de que eu sou um homem negro. E aí isso vai se desenvolvendo, inclusive no contato com a Juventude Batista Carioca, porque é um espaço assim, de múltiplas pessoas. Então era um espaço... A denominação batista, né, para quem conhece, ela tem uma governança e uma eclesiologia muito horizontal, ainda que
em muitas igrejas isso não aconteça, mas o estatuto, né, a forma como a convenção ela dá as diretrizes para as igrejas, ela é muito horizontal. Então, vocês terem uma ideia, com 16 anos, numa assembleia ali da igreja, eu questionei o salário do meu pastor. Né? Falei que ele não merecia aumento porque ele não dava atenção para a igreja, 16 anos. Para os jovens da igreja, aliás. Então, assim, é esse processo de formação que você vai questionando. Então, em 2014, vivendo esse processo ali dentro da denominação, na Juventude Batista Carioca, e vendo um monte de gente diferente, um monte de gente preta fazendo, sendo líder, eu comecei nesse processo de entendimento pessoal. Então, deixei a barba crescer, aí depois eu deixei o cabelo crescer, comecei a ver beleza em mim, comecei a entender que existiam coisas que aconteciam que não era simplesmente uma coisa destacada, e sim um sistema que perpassa todas as instituições, para além da igreja, mas todas as instituições que a gente vive acabam perpassando aí esse processo de racismo que a nossa sociedade, enfim, existe. Então, isso foi em 2014, ao longo dos anos foi amadurecendo isso, mas em 2018 eu comecei a falar sobre isso em espaços eclesiásticos. Então, eu fiz a minha primeira palestra, né, minha primeira roda de conversa sobre raça num congresso de adolescentes da Juventude Batista Brasileira, que se chama Team Brasil. E isso foi em 2018. Em 2019, eu ainda estava envolvido com a denominação, e aí passo por um processo muito marcante, porque um mês antes eu tinha passado para o mestrado, eu fiz mestrado na PUC Rio, e a gente estava ali na elaboração do Congresso da Juventude Batista Brasileira, que fala, enfim, sempre tem uma temática específica, etc. E aí, uma das nossas propostas era falar sobre raça também no Congresso. A gente fez uma mesa, foi uma mesa, uma das primeiras divulgadas, e dentro do processo ali do desenvolvimento do Congresso, a gente descobriu que a mesa não poderia acontecer e os convidados ali tinham sido desconvidados, né? E aí eu mediaria essa mesa, só que a gente passa por esse processo esse que é foi violento. onde essa mesa? Foi no Congresso Despertar da Juventude No Batista Congresso, Brasileira. porque teve uma batista que também desconvidou. Então, é o mesmo lugar, porque as pessoas atrelam a Igreja Batista Atitude, só que, na verdade, Isso. o Congresso estava acontecendo lá. Ah, não foi entendi. da Igreja Batista Atitude, né? Foi a Juventude Batista Brasileira. Eu me que lembrava sobre esse desconvite aí. Foi uma situação muito, assim, reverberou em muitos lugares. Para mim ainda é um pouco difícil falar sobre isso, mas falar sobre isso também é terapêutico, porque faz parte do processo. E, enfim... Qual que é a participação de negros dentro dessa liderança batista? Porque, assim, a gente fica com a impressão de que, enfim... Eu acho que depende muito do Estado, né? Você tem uma liderança batista negra em alguns estados a partir do próprio processo de desenvolvimento daquela população. Então você não tem tanta dificuldade em ver pessoas negras em alguns estados na liderança. Mas quando você vê a convenção se reunindo, quando você vê essa reunião de igrejas, você não consegue ver essa diversidade, e você vê um espaço majoritariamente branco, um espaço de poder, né, majoritariamente branco e majoritariamente masculino também. Então, as vozes negras são super bem recebidas e bem, porque quase que circunscreve, né? Não, sim. Imagina, cara lá canta muito, não, a menina canta muito. Tem esse lugar de a gente percebe os negros nos mesmos lugares nas igrejas, né? Quando você fala de denominação, a denominação batista ela investe muito em quem se doa. Então, se desde pequeno, como eu, por exemplo, você se doa para a igreja, você vai se desenvolver. Só que a gente está dentro de uma sociedade que ela tem o racismo como uma das formas de controle social. Então, em algum momento, isso vai aparecer. E foi o que apareceu ali no Congresso. E aí, o que aconteceu comigo especificamente é que eu estava ali como representante da juventude na denominação, precisava tomar uma atitude porque tinham pessoas de diversos estados que
Para vocês terem uma ideia, para o Despertar, tem gente que deixa de fazer 15 anos para ir para o congresso. Caramba. Caraca. E aí você mexe com o sonho de pessoas, né? E tinha gente que falou, eu vim por essa mesa, porque eu vivo no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Rio e São Paulo é muito privilegiado em relação a conversas sobre inúmeras pautas, inclusive a questão racial. Mas quando você sai desse eixo, é um grande desafio para muita gente. Então você tem alguns estados, como essa menina do Pará, por exemplo, que é esse exemplo específico que eu estou dando, você não tem essa conversa tão aproximada de você. Então a gente tomou uma decisão de manter o tema, mas a gente não colocar ninguém para substituir. Então eu mediei a fala das pessoas. A gente só fez uma pergunta e quem falou foi o público, né? Aquela coisa bem horizontal. Só que foi passado para a rede, que é como se a gente tivesse substituído, né? E aí, depois eu tive a oportunidade de conversar com as duas pessoas que foram convidadas, que é o Marco Davi e a Fabíola. Sim. O Marco Davi se tornou um pastor querido, assim, um abraço para ele. E a Fabíola é uma amigona minha, beijo para ela. Segunda vez que ela é citada hoje aqui, né? Ó, ela é maravilhosa. Você vai conversar com a gente, tá? Se prepara aí, minha então querida. já te mando contato. Mas naquele dia especificamente, uma chave vira para mim, porque eu estava naquele lado que, de certa forma, nos oprimiu e silenciou aquelas duas pessoas, mas eu precisava tomar uma decisão olhando para um todo. E aí depois, com as reações das redes, eu me isolei um pouquinho e tal, depois eu pude escrever para o Jornal Batista para explicar a situação, mas eu não expliquei a situação, enfim, trouxe o contexto e vida que seguiu, teoricamente, porque na prática a vida seguiu para um outro rumo, né? Então, eu já estava no mestrado, não ia falar sobre isso, mas eu me aproximo da teologia negra e eu começo a desenvolver uma pesquisa sobre a teologia negra e a pastoralidade, né? Eu sou pastor, eu sou um homem negro, eu gosto de gente e eu de alguma maneira consegui juntar essas coisas e me desenvolver academicamente nisso. E aí, no ano passado, eu terminei o mestrado. O tema da minha dissertação é o surgimento das afropastorais. Em breve ela vai virar livro. E tomei coragem aí. E a gente vai lançar em breve. Então, acho que isso me traz aqui, né? Porque em 2020, quando a gente teve aquele processo onde todo mundo ficou em casa, a gente começou a se comunicar mais pelas redes sociais e aí muita gente descobriu a teologia negra e ao mesmo tempo eu estava conhecendo mais, e aí a gente começa a fazer aqueles feats, né? Então, conhecendo mais pessoas, eu me tornei amigo de pessoas que no ano anterior eu tinha tretado na rede social, porque elas não me conheciam, né? Elas olhavam para mim, olhavam a instituição. Mas eu acho que isso é um processo que o próprio racismo faz com a gente. A gente institucionaliza as pessoas, né? A gente institucionaliza as histórias. Então, acho que um processo antirracista é você desinstitucionalizar as pessoas, desinstitucionar as histórias e deixar que seja exalada a humanidade de cada um. Eu olhar para você e ver você como um ser humano, olhar para você e ver como ser humano e não como um selo, né? O selo ele é importante, mas dentro desse processo de pastoralidade antirracista, a gente precisa entender que as pessoas estão ali do lado de Jesus e não no centro. Então, fui conhecendo as pessoas, fazendo esses feats, e aí o Twitter trouxe muito isso pra gente, onde conheci vocês também, e onde vocês me conheceram, e aos poucos essas vozes foram sendo ampliadas. Então, eu me entendo hoje como uma dessas vozes que as pessoas ouvem. Gostando ou não gostando, mas ouvem. Eu acho que é importante demarcar isso, porque que vozes negras passam por aqui, né? Que pessoas negras são ouvidas, e eu precisei elaborar isso dentro de mim também, porque o racismo também traz pra gente uma coisa que é a eterna autossabotagem, assim. Eterna, entre aspas, porque a gente vai elaborando para diminuir, né? Então é terapia, é muita oração, é muita confiança em Deus, é muita conversa, é muita troca, e a gente vai se fortalecendo para que a autoconfiança ela aumente e a autossabotagem ela se diminua. Então, pra vocês terem uma ideia, o primeiro podcast que eu gravei,
eu gravei 4 meses depois que eu fui convidado, porque eu tinha medo de falar. Eu não me sentia seguro de falar. Porque eu não tinha uma referência a quem falava sobre aquilo. E eu não via pessoas como eu fazendo isso. Então, olhar para o Will, por exemplo, aqui, para mim é muito importante, né? Que a gente se vê nos espaços, né? O nosso povo é um povo visual. A nossa construção como povo brasileiro é muito visual e muito sonora, né? Nós somos um povo que gosta muito de música, que gosta muito de barulho e que gosta muito de ver coisa boa também, né? Então, tem sido importante isso, né? Estar em alguns lugares, estar no Novas hoje, fazer parte dessa conferência, olhar para esse 1 ano que hoje o Novas faz e perceber como que as coisas se desenvolveram, é entender que a gente vai ampliando o olhar e tendo cada vez mais pessoas diversas que você pode se inspirar. E aí sim você consegue afirmar com mais tranquilidade, com mais leveza e mais segurança em Deus que você pode ser uma dessas pessoas, não porque você quer, mas porque Deus quer te usar de alguma maneira. Eu não posso dizer que é porque eu quis, porque de verdade eu gostaria muito de estar em casa com a minha filha e com a minha esposa hoje, brincando, correndo para lá e para cá, comendo pipoca. Beijo, amor, beijo, filho. Mas eu entendo que estar aqui, e a gente conversa sobre isso em casa também, tem um papel, né? Tem um papel. Uma pessoa que sai de Nilópolis, que é uma cidade conhecida pela Beija-Flor, para poder estar aqui e fortalecer conexões, gerar novas conexões e trazer novas coisas e ser afetado por isso também, né? Vocês me afetam, né? Eu afeto vocês. Eu acho que essa é a troca do evangelho que a gente está conseguindo viver nesse tempo e eu fico muito feliz de poder fazer parte de existir nesse tempo, porque a gente está construindo uma coisa que eu acho que é muito legal, muito difícil, porque, enfim, muitas ideias diferentes, a gente não concorda com tudo. Eu sei que muitas pessoas discordam de mim, dos meus posicionamentos, e eu acho que é isso, a gente aprender a conviver dentro das discordâncias, mas a gente está conseguindo fazer, eu acho que isso. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Me ocorreu, Ronan, aquele texto bíblico de Gênesis, quando fala de José, o mal que intentaram contra mim, então de um evento aparentemente traumático, até traumático o suficiente para você dizer que até hoje não é um assunto tão fácil de abordar, daquilo que foi, do mal que foi tramado ali, o que aconteceu, na verdade. Olha só o que aconteceu, no que isso se transformou depois, né? A bênção que isso se transformou. E é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Descortinando, ouvindo histórias e assim aprendendo a amar e, de alguma forma, tirar as escamas dos nossos olhos para ver a graça multiforme de Deus, assim, de maneiras absolutamente apaixonantes. É a efatada da pastora Ódia, né? Sim, Deus ó. abrindo todos os aspectos. Se você fosse apresentar hoje, para quem está ouvindo a gente falar Teologia Negra pela primeira vez, o que você diria para essa pessoa? Gente que nunca ouviu falar sobre Teologia Negra, e você apresentar a Teologia Negra para essa pessoa, o que você diria? A teologia negra, ela é uma teologia que você vive a partir de uma experiência de pessoas negras, e é importante colocar isso no plural, para a gente não repetir os mesmos erros de teologias anteriores. E a partir dessa vivência você sistematiza, porque toda teologia ela nasce a partir da experiência.
Então, se você vive aquilo, você precisa registrar. Não foi o que a galera que escreveu a Bíblia fez, né? Então, a teologia negra é isso. A diferença é que ela é vivida a partir da experiência, né? Ela é vivida pelas pessoas negras. Então, em resumo, é isso. Para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, para muitas pessoas é um movimento de separação, mas é pelo contrário, é um olhar sobre Deus a partir de pessoas que até então não eram olhadas pela igreja. Dicas de livros sobre o assunto, livros para iniciantes, vamos dizer assim, nada do mestrado. Sim. Uma coisa mais júnior, assim, para quem está começando. Olha, tem alguns artigos do próprio Ronilson, né? Tem um livro dele, né, que é Teologia, o Sopro Antirracista do Espírito, mas eu acho que os artigos eles são mais iniciantes. Você tem o Leno de Andrade, ele é um cientista da religião que ele faz um texto sobre teologia negra também, ele tem um conteúdo sobre isso que vale a pena. E tem alguns vídeos, né, que foram veiculados, inclusive, pelo canal Afrocrente, né, do Jackson, que eu acho que para quem quer conhecer, para quem quer começar, vale a pena sim. A gente tem outros materiais aí que são um pouco mais profundos, mas eu acho que para começar a conversa, começar a conhecer, já vale a pena esses. Você continua na comunidade lá do Batista de Nilópolis? Ou... Não, eu tô chegando agora, né, na PIB de Nilópolis, a gente tá lá como membro, eu e minha esposa. Aí, enfim, indo todo domingo, bonitinho, tal, sentando, louvando, ouvindo. Acho que esse é o momento mesmo de renovar assim as ideias, né? O pit stop, que é aí quando Deus chamar e para botar o carro para rua de novo, a gente pode. Expectativa para 2023. Estamos ainda na transição, no dia que a gente está gravando, mas a cada dia crescem as demandas ou crescem a expectativa. Não, tem que estar saindo de 8 evangélicos nos ministérios para talvez só ter a Marina, né? Como se fosse uma questão numérica. Não, mas precisa, enfim, pressão de todos os lados, não tem que estar mais representado assim, não, porque falta os japoneses nascidos em que, assim... Pressão, cara, o dia inteiro nas redes sociais, assim, cansa. Eu não tenho nem essa oportunidade. Deixa eu fazer um período de pausa. Não tenho nem essa possibilidade. Coitado. Então, assim, sinto sua dor. Isso adoece, assim, a gente, né? Essa cobrança toda. O que você imagina? Quais são os grandes desafios? Como que os evangélicos, de alguma forma, vão participar disso? Eu acho os negros. Sim. Eu vejo que as expectativas, assim, que eu começo, assim, entro para 2023, é uma expectativa, falando de igreja evangélica, uma expectativa de assumir os próprios erros. Assim. E quando a gente fala sobre assumir os próprios erros, quando eu falo sobre isso, a gente já pensa de cara na extrema-direita ou na galera que votou no Bolsonaro. Enfim, mas eu acho que assumir os próprios erros como igreja de Cristo, independente de quem você votou, porque o campo progressista também tem os seus erros. Eu acho que a gente precisa fazer essa autoanálise e, ao mesmo tempo, criação de conteúdo, gerar conhecimento para as pessoas, falar cada vez mais com aquela base, conversar. E nessa conversa, eu acho que entra uma segunda coisa que eu acho que é fundamental para esse 2023, que é ouvir as pessoas. Ouvir o porquê que nós estamos nesse cenário, esse cenário que é inteiramente polarizado e que tem machucados de todos os lados, né? Hoje, mais cedo, a gente falou sobre o Feridos pela Igreja e trouxe uma provocação em relação a isso, né? Quem são essas pessoas que são feridas pela Igreja? A gente olha só para um perfil daqueles que são feridos, mas está todo mundo ferido. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto, desgastado. Então, acho que a gente precisa parar, olhar e analisar os nossos próprios erros, conversar, ouvir e, ao mesmo tempo, aqueles que conseguem já começar a elaborar conhecimento, porque eu acho que isso vai ser fundamental
para o desenvolvimento da nossa nação, porque hoje nós estamos sendo mais olhados como evangélicos por essa questão política, e eu acho que de alguma maneira a gente pode entender que esse é um momento em que os evangélicos precisam viver aquilo que vivem e sem medo de expor aquilo, né? Sem medo. Às vezes algumas pessoas se disfarçam, não, mas não sei o quê. Não, sem medo de expor, eu sou evangélico sim. Eu tenho esse processo, eu estou nessa luta antirracista, eu estou nessa luta ambientalista, eu estou nessa luta contra a homofobia, etc. Então, eu acho que tem esse lugar. Olhando para o governo, eu acho que a representatividade que a gente precisa ter não precisa ser uma representatividade exigida para a gente não repetir os erros daquilo que nós criticamos. Porque trocar 6 por meia dúzia por uma questão de número não vai ser o lugar ideal. Eu acho que existem as vocações, a gente tem aí pessoas vocacionadas para o trabalho na política, vocacionadas para o trabalho de políticas públicas. Eu acho que essas pessoas precisam estar nesses espaços, como a gente tem a Ava, por exemplo, como a gente tem a Isa Vicente, como a gente tem a Marina, como a gente tem exemplo de 3 mulheres aqui, né? Já começa bem. Já ficou bom o negócio. Né? Já fica bom, mas eu acho que é importante a gente ressaltar o quanto que temos esses homens também, né? Hoje a gente tem o Henrique Vieira aí como exemplo, mas existem outros homens aí nessa representação política. Então acho que tem esse lugar. E a gente entender, aí olhando essa questão pastoral, enfim, missional, e essa questão religiosa que a gente vive, as vocações mesmo, né? Então a gente tem gente espalhada em todos os lugares, e é nesses lugares que a gente precisa dizer eu existo e viver essa existência, né? E a partir disso, de tudo que a gente está elaborando, de tudo que a gente está conversando e de tudo que a gente tem trocado virtualmente, trazer isso para a materialização, para a existência física, para que mais e mais pessoas possam ter contato com aquilo que ainda está muito nichado. Então eu entro para 2023 com isso, com vontade de botar mais carro na rua para que mais pessoas possam ter contato com isso e pessoas que saiam da nossa bolha. Acho que é isso. Falou no item 2 e no item 1, no 2 escuta e no primeiro produção de conteúdo. Então escute ele falando sobre que tem que produzir mais conteúdo. Chega de férias toda vez, todo mês quer ir para Maldivas de novo. Ai não, tem um hotel novo lá para... Vamos trabalhar, tá? Ó, Deus está falando aí. Aí, ó, receba. Receba. Ele me mata, ele engana. Cara, até bebeu, né? Até deu um gole. Boa. É isso. É muito bom te ouvir, Ronan, saber que tem gente como você. A gente conhece o Twitter, a gente conhece as redes sociais, mas é bom também te ouvir para saber, para ver a verdade no que você fala. Dá para ver que é verdade o que você fala. Sua confiança na igreja, sua confiança no evangelho. Isso é para mostrar para as pessoas que... Eu estou falando fora do microfone. Para mostrar para as pessoas que... eu gosto sempre de dizer isso aqui no podcast. Tem muita gente desiludida com a igreja. Não sei nem se isso é ruim necessariamente. Mas é bom que as pessoas saibam que tem gente como você, tem gente como outras pessoas que nós conversamos aqui hoje, gente de luta. Gente falando, olha, nós não vamos desistir do evangelho e nós vamos construir algo novo. Aí é na linha do que está acontecendo agora com a conferência da Novas Narrativas e também é aquilo que a gente quer para o futuro, né? Que a gente deseja para o futuro. Eu acho que gente como você... Quantos você tem? A idade? 33. 33? Caraca, um cara de novão. Muito obrigado. Acho que gente como você, cara, tem que ter cada vez mais espaço e as igrejas precisam saber. Tem muita gente boa lutando, fazendo acontecer, né? Então vale a pena seguir o Ronan, vale a pena acompanhar o Ronan. Todo mundo fala, né, quando a gente se encontra assim, nesses eventos, tem que conversar com o Ronan. Aliás, quem que indicou o Ronan pra gente entrevistar, você lembra? Edson Nunes. Foi o Edson. Foi o Edson. Aí, o Edson Nunes falou, olha, converse com o Ronan, porque vale a pena o papo. E é o que a Sandra está colocando aqui nos comentários. Ó. A gente pode ter a esperança renovada ouvindo gente como o Ronan e outras tantas pessoas que nós ouvimos hoje. É isso. Ó, o papo hoje é mega curto. Já levantaram
A plaquinha mesmo. Levantou Todas a as plaquinha, plaquinhas ali. Bem igreja mesmo, bem Não, congresso. total, assim, tipo, ó, você tá achando que vai até que horas? Não, é aí? só um Isso beijinho daí. na flor, não exagera não. Isso aí, é. Gente, Olha. esse áudio que vocês estão ouvindo, essa música aí, é que tá começando um culto aqui do lado, é o Pocket, né? É isso aí. E, cara, a gente espera ter esse papo na versão estendida. Na versão estendida e só essa amostra grátis aí de hoje já foi, assim, maravilhoso. E, assim, a gente, se tem uma coisa que a gente vai sair daqui com mais esperança para 2023, é por causa das pessoas que a gente ouviu hoje, né? Todos esses papos, assim, coração hoje vai ser difícil dormir, assim, de tantas coisas legais que a gente ouviu, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter te usado também para reforçar as nossas convicções, para reforçar o nosso desejo de luta, porque a gente está aqui falando, tá, mas como tá lá na rede social, tem um monte de gente vendo, mas você está ali sozinho em casa, então, mas sempre que você também estiver em casa sentindo sozinho alguma coisa, ó, tem um monte de gente com o mesmo espírito de luta, aguerrido. Então, olha, te agradecer super aí a generosidade de abrir o coração com a gente, Ronan. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Will. E vamos que vamos, gente. Precisando, tamo aí. E para você que esteve conosco, ó, aquele abraço aí, tem um montão de conteúdo. Ó, ele falou para produzir conteúdo. A gente já começou a seguir o conselho desde cedo. Aí. Não, 2 horas a gente termina tudo, né? Quase que foi 2 da manhã que a gente terminou. Beijão, gente. Obrigado.